responder a tag dos 50%? Oi, gente, eu sou a Bárbara e se você acompanha esse canal há algum tempo já sabe que sempre no último dia do mês de junho eu trago pra vocês a tag dos 50%, que é uma tag literária que vai fazer a gente avaliar um pouco das nossas leituras até o meio do ano. É muito legal porque a gente consegue ver os livros que a gente deixou pra trás, as nossas leituras favoritas, e a gente faz isso respondendo a 15 perguntinhas. Então, pra não deixar esse vídeo maior do que ele já costuma ser, bora lá pra tag e a gente vai conversando no meio do caminho. Como eu falei, são 15 perguntinhas e a primeira é: o melhor livro que você leu até agora em 2022? Gente, essa foi difícil porque esse ano eu fiz várias leituras maravilhosas, li muitos livros muito bons mesmo, mas eu consegui dar uma roubadinha e escolher dois aqui. O primeiro foi a minha primeira leitura de 2022 e assim é um livro que é fantástico, são 173 páginas de puro encantamento. E eu estou falando de Mamãe e Eu e Mamãe, da Maya Angelou. É uma biografia da autora, basicamente, onde a gente vai conhecer um pouco da relação dela com a própria mãe. A Maya, ela foi entregue junto com o irmão pela mãe e pelo pai para a avó paterna. Então até ali o começo, sabe aquele fim da infância, começo da adolescência, ela foi criada por essa avó até que ela voltou a morar com a mãe. E ela sempre teve um sentimento de admiração, né, com a mãe dela, apesar da relação das duas não ter sido muito próxima ao longo dos anos, sabe? Ela teve seus momentos de rebeldia, seus momentos de não ouvir o que a mãe dela estava falando, mas conforme a gente vai avançando na leitura, a gente percebe o quanto a mãe da Maya deu asas para que ela pudesse voar e se tornar quem ela se tornou, e o quanto, né, essa criação por parte da mãe refletiu muito nela como mulher, nela como mãe, nela como escritora, nela como artista. Então foi muito bonito ver as duas criando um laço já na parte da adolescência da Maya, porque não foi constituído quando ela era criança. Foi muito bonito ver essa admiração que ela tinha pela mãe, mas também foi muito bonito ver como a mãe dela deixou que ela voasse da maneira como ela queria, deixou ela quebrar cara, deixou ela aprender sozinha, deixou ela seguir seus próprios caminhos, e eu achei assim muito intenso. Foi um livro muito, muito bom mesmo e assim, favorito da vida, eu indico demais. Daí um outro que eu li e que é impossível pra mim não estar dentre os favoritos do ano é Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, porque esse livro, ele me despertou sentimentos muito, muito interessantes, assim. Tiveram livros dentro do gênero do romance que eu gostei demais, que eu favoritei, como Uma Farsa de Amor na Espanha, como Leitura de Verão, mas esse livro aqui, ele vem no cerne do nosso ser porque ele é um livro que faz a gente olhar pra gente mesmo, sabe? E eu não acho até que, apesar de eu ter sido surpreendida com alguns plots da história, com algumas coisas que aconteceram, eu acho que esse livro pra mim me tocou mais porque eu acho que eu li num momento da vida em que eu precisava ler essa história, sabe? E às vezes o livro, ele toca a gente diferente por conta disso. Mas nessa trama a gente tem uma protagonista que ela já tá ali nos seus 40 e poucos anos e ela é zeladora de um cemitério na França. E aí, enquanto ela tá ali cuidando desse cemitério, a gente vai conhecendo alguns dos mortos que estão enterrados ali, a história desses mortos, mas a gente também vai conhecendo um pouco da história dela, especialmente depois que um cara chega lá com uma urna pra colocar em cima de um túmulo, e ela fica tipo, não é assim que as coisas funcionam, e esse cara tenta se aproximar dela e ela fica um pouco receosa, e aí a gente vai mergulhando na história de vida dela, descobrindo o que aconteceu com ela, por que ela trabalha naquele cemitério. Ela tá lá há 20 anos, então todas as pessoas conhecem ela conhece aquele cemitério como a palma da mão dela, e quando a gente tá no começo da trama, dá muito a entender que a vida dela é aquele cemitério, então a gente vai naquela busca pra entender o que é, e ao mesmo tempo é muito interessante porque é um livro que ele fala sobre um tema que é muito tabu na sociedade, que é a morte, né? E é a única certeza que a gente tem na vida, que a gente vai morrer, mas a gente não fala sobre a morte. Então eu gostei bastante de como isso foi abordado no livro, e de como a personagem foi sendo ali transmitida pro leitor, sabe? De como a gente foi conhecendo ela, de como as coisas foram se desenvolvendo. Então, pra mim foi magnífico. Tem vlog de leitura dele aqui no canal, indico que vocês assistam, porque eu acho que vocês vão curtir bastante, mas esses dois foram aí as minhas leituras favoritas de 2022 até o momento. Bom, vamos lá. A melhor continuação que você leu agora em 2022. E, gente, sem condição, a minha melhor continuação está aqui, ó. Nem vou pegar, que ele está compondo meu cenário, coisa mais linda do mundo. Então, por favor, coloca as capas aqui. Mas Heartstopper, pra mim,
foi tudo. Eu gostei muito de como a Alice, ela conseguiu ir crescendo a história conforme a trama foi se desenrolando, sabe? Então a gente tem aí a história do Nick e a história do Charlie. Eles se conhecem no colégio, eles criam uma amizade que vai, né, subindo ali de fase, chegando no namoro. O Nick, ele até o momento se sentia hétero, então ele se descobre bissexual, ele tem que lidar com a própria sexualidade. O Charlie, ele foi assumido no colégio, né, as pessoas escancararam a sexualidade dele, então ele já teve que lidar com tudo isso, e ele também tem que lidar ali com algumas questões de bullying, mas o livro trata muito mais da comédia romântica que esses dois vão acabar vivenciando. Só que conforme a trama vai se desenrolando e a gente vai lendo os outros livros, e são HQs, inclusive, vale a pena mencionar, eu gosto muito de como a Alice cresce realmente a história, de como ela trabalha textos mais profundos, de como ela apresenta os personagens de maneiras distintas conforme eles vão crescendo, porque eles estão na adolescência, e a adolescência é uma fase em que 6 meses muda completamente a vida da gente. Então eu gostei bastante das continuações, de como ela foi entregando isso. Pra mim foi assim, magnífico, eu indico demais essa HQ, é muito gostoso, é muito divertido, mas ao mesmo tempo trata temas bem profundos da fase da adolescência e não só relacionados à sexualidade, apesar da sexualidade ser um ponto muito importante dessa HQ, mas é no contexto geral do ser adolescente, do contato com a família, transtorno alimentar, bullying, várias questões que ela consegue abordar de uma maneira assim muito fluida dentro da narrativa, mas sem deixar a comédia romântica de lado. Então 10 de 10, tanto o primeiro volume quanto as continuações, eu amei todos. 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Sim, está aqui! Missão Romance, da Alyssa K. Adams. Esse é justamente de janeiro, eu recebi de presente de aniversário de vocês, muito obrigada. Inclusive, eu tava pensando essa semana, acho que eu vou ler Missão Romance, talvez eu até leia pro fim dessa semana, mas esse daqui tá sempre esperando o momento dele chegar, e eu tô bem empolgada, assim, quando ele foi lançado tinha muita gente falando, ai, não é lá essas coisas todas não, ai, o primeiro é bem melhor, mas depois eu fui conversando com outras pessoas e aí as expectativas foram subindo. Eu sei que esse daqui vai trazer mais um Enemies to Lovers. A protagonista é uma mocinha que a gente já conheceu no volume anterior e que a gente ficou meio assim querendo socar a cara dela, então eu quero ver como é que a história dela vai ser narrada nesse livro aqui, como é que ela vai lidar com as questões, até porque, pelo que eu vi, é um livro que vai falar bastante sobre mulher no mercado de trabalho e sobre várias questões assim, e sempre é um tema que eu me interesso bastante. Então Missão Romance aí é um que eu ainda não li do semestre passado, na verdade desse semestre, mas que eu quero muito ler. 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. Gente, eu tenho dois, na verdade tem um livro muito aguardado pra mim no segundo semestre. Eu acabei de ler Tempestades do Sul, da Brittany Cherry. E eu amei, é o primeiro volume da série Bússolas. E aí, já no mês que vem, em julho, vai ser lançado Luzes do Leste, que é o segundo volume. E eu tô super interessada, porque o Connor, que é o protagonista, ele foi um personagem que eu gostei bastante em Tempestades do Sul. E esse livro vai ser 10 anos mais pra frente, eu quero muito conhecê-lo mais maduro. Então tô bem curiosa. Vai ser um romance com uma pitada assim, um pouquinho de suspense, um quezinho ali no Enemy Friends to Lovers, sabe? Vai ter um negócio, vai ter um breguedê. Então eu tô bem curiosa pra esse. Eu fiquei bem instigada e bem empolgada, porque as pessoas, quando me viram falar de Tempestades do Sul, que já tinham lido em inglês, falaram, nossa, o segundo é muito bom, o segundo é excelente, o segundo é o melhor. Então eu estou com as expectativas lá no teto e vamos ver no que vai dar isso aí. 5. O livro que mais te decepcionou esse ano. Eu acho que eu não tive nenhum livro assim que eu falei, putz, tô esperando um monte desse livro aqui pra ele conseguir me decepcionar, sabe? Mas teve um livro que um conto em específico me deu uma leve decepcionada, e foi de O Legado, da Elle Kennedy. Eu acho que, como eu amo muito a série Briar You, a série Amores Improváveis, o conto da Hannah com Gareth, eu achei meio assim, sabe? Então eu acho que de coisa que eu realmente estou com muita expectativa para ler esse livro aqui, espero que ele não me decepcione, e deu uma leve decepcionada, foi O Legado. Mas eu tô muito difícil de ser decepcionada com leituras, porque eu tô numa fase muito de, gente, estou indo sem expectativa nenhuma para esse livro, então
muito dificilmente alguma coisa vai me decepcionar, porque eu tô indo sem expectativas pra história justamente pra não ser decepcionada. Eu não estou disposta a ser decepcionada. Então, eu tô indo assim na tranquilidade, sabe? Escolhendo muito bem os livros que eu quero ler, escolhendo os livros que eu quero ler no momento que eu acho que o livro deve ser lido. Então, assim, eu tô trabalhando muito pra não estar reclamando de livro, porque eu não gosto de reclamar de livro. Então, eu estou ótima. 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano? Bom, o livro que mais me surpreendeu esse ano foi um que vocês me indicaram e me indicam o tempo inteiro. E assim, realmente foi tudo que vocês falaram e foi Vergonha, da Brittany Cherry. Gente, eu tava meio desesperada com esse livro porque vocês me indicam ele há anos e anos e anos. E eu sempre ficava esperando o momento de eu não estar com tantas expectativas, mas eu poderia ter estado com todas as expectativas que essa leitura ainda assim ia ser transcendente, ia ser maravilhosa. Eu amei a forma de narrativa, eu amei como a Brittany conseguiu criar os personagens, como ela conseguiu enlaçar os personagens, como tudo que eles sentem faz sentido. É uma trama, inclusive, bem parecida com a de Tempestades do Sul, apesar dela trabalhar os traumas de maneiras diferentes nos dois livros, o que eu acho até interessante porque a gente vê maturidade na narrativa da autora, já que Vergonha foi lançado há muitos anos e Tempestades do Sul é um livro mais atual. Eu acho talvez que ela tenha tentado dar uma repaginada em algumas questões de Vergonha, que não, pra mim, durante a leitura não foram incômodas, mas talvez pra ela como escritora tenham sido. Então eu sinto que ela aproximou a trama, mas ao mesmo tempo distanciou na forma como ela foi resolvida, sabe? E Vergonha, inclusive, acabou de ganhar uma capa nova que eu amei, eu particularmente amei. Eu acho que combina muito com o que é a história, tem muito significado. Eu gostei muito das rosas, porque além de significar os personagens, também significa os 7 bebês da Grace ali. Então, nossa, eu achei muito bonito. E é um livro daqueles, assim, que tira a gente do eixo, tira a gente do chão, faz a gente, sabe, agradecer pelo que a gente tem e refletir sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Então foi uma narrativa pra mim sensacional e que eu indico demais. 7. Novo autor favorito, que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Gente, novo autor favorito, Jenny Colgan. Eu amei a forma de narrativa dela. Eu já tinha lido um livro da Jenny que eu não tinha me identificado tanto, mas depois que eu li esse aqui, cara, sabe aquela vontade de, mulher, tu pode me mandar aqui 30 livros pra minha casa, que eu vou ler um atrás do outro, sabe? Eu quero ler tudo que você lançar, eu quero ler tudo. A construção de narrativa, a construção de personagem, a forma como a trama se desenrolou, a forma como ela conseguiu criar um romance, mas ao mesmo tempo focar no crescimento pessoal dos personagens principais, apresentar pra gente um lugar distinto, um lugar novo, sabe? Eu acho que foi um conjunto da obra que fez com que eu ficasse muito fissurada no livro e assim com muita vontade de ler outros livros dela, porque eu acho que foi, nossa, é incrível, eu amei. E uma outra também é a Alice Oseman, inclusive tem outros livros dela que eu tô bem curiosa pra ler, porque eu também amei a forma de narrativa dela. Ela inclusive deu uma entrevista bem recente falando sobre histórias serem felizes, e eu falo, cara, é sobre isso aí, tá tudo bem, entendeu? Então eu acho que foi uma outra autora também que eu conheci nesse primeiro semestre, que eu devorei as HQs e que eu quero ler textos dela que não sejam só HQs, então tô bem curiosa também. 8. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Gente, minha quedinha por personagem fictício mais recente definitivamente é o August. Eu esqueci de pegar o livro, peraí. O August, de leitura de verão, da Emily Henry. Esse livro aqui foi tudo na minha carreira. E o August, eu gostei muito dele porque ele é aquele mocinho que ele não é 100% cadelado, sabe? Eu não gosto muito, particularmente como mulher, na minha vida. Nos livros eu amo, mas na minha vida eu não gosto muito daquele mocinho super dependente ou daquele mocinho super em cima da menina o tempo inteiro, sabe? Eu gosto que as pessoas tenham suas próprias vidas e fiquem juntos quando precisam ficar juntos e quando querem se divertir, quando querem conversar, quando querem dialogar, mas que deem espaço pra cada um ter o seu tempo também. E o August, ele faz muito o meu crush nesse sentido, assim. Eu sentia que ele estava disposto a ajudar a January, que ele estava ali por ela, que ele gostava dela desde muito tempo, que, sabe, ele tinha interesse, mas que ele também tinha suas próprias coisas pra lidar, que ele também tinha sua própria vida pra viver, que ele também tinha seus próprios gostos. E mesmo que eles compartilhassem isso, eu gostava muito da ideia deles terem um tempo pra si mesmos, sabe? E eu acho que o August, ele tanto sabia respeitar o tempo da January, como ele
queria o tempo pra si mesmo. E eu acho que isso pra mim faz um crush perfeito. Então, meu crush mais recente definitivamente é o August de leitura de verão. 9. Seu personagem favorito mais recente. Personagem favorito mais recente foi o Connor de Tempestades do Sul. Nem é protagonista, gente. Mas, às vezes, tem personagens secundários que eles chamam a atenção na trama, né? E que eles faz com que a gente se identifiquem com eles. Com esses personagens principais de Tempestades do Sul, que é a Kennedy e o Jax, eu não tinha tantas afinidades. Eu acho que é porque eles tinham traumas tão profundos que o que mais transparecia sobre eles eram esses traumas. Apesar da gente saber que eles eram muito divertidos, que eles tinham, né, várias questões ali que a gente conhece da infância e tal. Mas o Connor, ele tinha uma característica que eu particularmente me senti muito à vontade e querendo ter ele no meu convívio, que é a pessoa que faz a piada pra quebrar o clima, a pessoa que sabe o limite que ela pode chegar com você, então ela pode falar com você até esse ponto. Se você tá magoada, ela sabe que se você falar isso aqui, ela vai, você vai voltar, sabe? E também é aquela pessoa que respeita muito o seu espaço. Então, quando chegavam os momentos que ele via que a pessoa só precisava de silêncio, ele tava lá pra dar o silêncio. E então foi assim um personagem que eu amei, porque ele foi um personagem de muito suporte, ele foi um personagem disposto muito a ajudar pessoas. Então Connor tem todo o meu coração. E Luzes do Leste, inclusive, é o que eu mais estou esperando, porque é a história dele, eu quero muito saber como é que vai ser ele mais maduro 10 anos depois, porque no livro ele tem 17 anos. E é muito difícil pra mim me identificar com adolescente, inclusive, porque eu nasci com 70, né, já diz meu marido. Mas eu achei fenomenal e eu quero ver como vai ser ele mais maduro também. 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Gente, eu chorei igual uma pata com tanto livro que vocês nem sabem. Chorei mais que tudo. Mas um livro que me fez chorar um monte nesse primeiro semestre foi Um Coração Atrás da Porta, da Bianca Briones. Ai, gente, o que dizer desse livro, além de que foi incrível, foi perfeito, mas ele traz um tema que para muitas pessoas ainda é muito difícil de lidar, que é a pandemia. Só que eu amei o contexto em que a pandemia está incluída no livro. Tipo assim, a gente tem dois personagens que passaram por traumas. A nossa protagonista, ela passou por um caso de violência doméstica, ela perdeu um bebê, e o nosso protagonista perdeu a filha para uma doença terminal. E aí, eles dois moram em apartamentos um de frente pro outro devido a algumas circunstâncias que acontecem no livro. E aí entra a pandemia, sabe? E eles estão desesperados com relação à pandemia, mas esse período de isolamento faz com que eles se reconheçam, faz com que eles conheçam um ao outro e faz com que eles percebam que eles não podem e nem precisam lidar com tudo sozinhos. Só que ver como tudo isso foi desenrolado na trama foi, ao mesmo tempo que doloroso, também muito intenso e muito bonito, porque a gente vê eles voltando a ser eles durante esse período. A gente vê eles lidando com muitas perdas por conta da pandemia, por conta de tudo que aconteceu. Então, não é levado de maneira leviana, sabe? É levado de uma maneira bastante informativa e bastante, assim, real, da forma como a gente viveu, e foi muito intensa a história. E a gente sente pelas duas coisas, mas assim como a gente que viveu a pandemia, né, teve esse momento de reconstrução de quem somos, de empatia, de se importar com o outro, eles tiveram esse momento de reconstrução e de empatia consigo mesmos. E eu acho que era uma coisa muito necessária para eles durante aquele período, então foi fantástico, eu gostei demais e eu indico muito esse livro. 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Gente, o livro que me deixou muito feliz nesse primeiro semestre foi Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey. Ai, eu amei esse livro. Ele é muito bom. É um romance new adult. Eu já tinha lido um livro da Tessa há algum tempo atrás. Eu até achava que eu não tinha lido nada dela, mas eu já tinha lido um livro. E a gente tem uma protagonista que ela tem 28 anos e ela é enteada de um cara milionário. Então, assim, ele adotou elas quando ela, né, casou com a mãe, adotou as filhas e tal. Quando ela tinha, tipo, 4 anos, ela era bem pequena, 4, 6, alguma coisa assim. Então ela cresceu rodeada de dinheiro, rodeada de tudo. Ela nunca precisou, né, trabalhar, ou ela nunca precisou pensar em alguma coisa pra fazer da vida, porque ela tinha tudo que ela queria. Então ela vivia fazendo festa, fazendo uns posts no Instagram e fingindo que com o dinheiro do público ela pagava a vida de luxo dela, só que não pagava. E aí ela apronta uma gigantesca no começo do livro. E aí o padrasto dela fala, chega, você vai ter que tomar um rumo, e manda ela passar 3 meses numa casa que o pai deixou de herança pra ela, o pai que morreu.
numa ilha. O pai dela era pescador, ele vivia nessa ilha com a mãe dela, né? Ela cresceu ali, depois a mãe dela foi embora porque não aguentou ficar ali depois da morte do marido, que morreu no mar. Então, assim, ela nunca tinha tido contato com esse lugar, ela não sabia nada do que era isso, e aí ela foi pra lá e era tipo um espaço caindo aos pedaços, era um antigo bar que as pessoas já tinham meio que tomado conta. E aí ela vai pra lá com a irmã, que não deixa ela ir sozinha. E lá ela vai acabar se reconhecendo, reconstruindo esse bar. Só que é tipo a princesinha realmente no meio de um lugar completamente aleatório, sabe? E assim, tem umas cenas muito divertidas, gente. Eu ria demais. Tipo, ela indo cozinhar, tacando fogo na cozinha, sabe? Ela indo no mercado fazer compras, pesquisando no Google como fazer um jantar fácil. Como é o melhor jantar? Como fazer um jantar com 3 ingredientes? Tipo, tinha umas cenas assim muito boas. E é muito gostoso o envolvimento dela com o protagonista, que é um pescador, um homem viúvo, que achava que nunca ia, assim, apaixonar novamente. E a forma como ela entra na vida dele quase como um turbilhão. Eles são pessoas completamente opostas, mas eles vivenciam a experiência de amar juntos. E foi muito gostoso, muito divertido. Também é um livro sobre jornada muito interessante, mas eu ri bastante enquanto lia, então definitivamente tem que ser esse daqui. 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2022. Definitivamente, novamente, Heartstopper aqui. Gente, tá difícil esse rolê de adaptação cinematográfica, né? As pessoas, elas realmente estão numa fase muito de se inspirar no livro e criar um roteiro completamente diferente da história, usando ali uns tópicos como base. Mas a adaptação de Heartstopper, Netflix acertou pela primeira vez na vida. A gente consegue ver muito da HQ ali, a cena certinha. Mas além disso, como a gente, quando assistiu a primeira temporada, não sabia se ia ter mais, né? Agora já temos mais 2 temporadas confirmadas. Mas a gente não tinha essa noção. Eu acho que eles ainda conseguiram criar um roteiro adaptado muito interessante, porque a gente tem algumas poucas questões dos outros livros, mas que a gente consegue fazer com que a trama tenha começo, meio e fim, sem ficar nada aberto, como ficaria se eles tivessem adaptado exclusivamente o livro 1. Eles adaptam o livro 1 e o livro 2 e alguns outros detalhes ali bem interessantes. Então eu gostei muito disso, gostei de como eles já inseriram os amigos, gostei de como eles já deram outra cara pra trama, mas ao mesmo tempo deixaram com a mesma cara. Então eu acho que foi uma adaptação fenomenal e que eu indico muito. Tem um vlog de leitura aqui dos 4 volumes de Heartstopper, se vocês quiserem conhecer, dá uma pesquisada aí que vocês vão achar. 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo. E não é nem resenha escrita, nem resenha em vídeo, é um vlog de leitura. E é um vlog de leitura de A Pintora de Rena, que eu publiquei no mês passado. Eu amei esse vlog, porque eu acho que eu consegui me conectar muito com o livro, e eu acho que eu consegui nesse vlog transmitir muito dos meus sentimentos com relação ao livro. Então foi assim, muito, sabe, enquanto eu tava falando e editando, eu falava, cara, é exatamente isso que eu senti, foi exatamente isso que foi a história pra mim, foi desse jeito. E foi um livro que eu gostei demais, que eu me apaixonei, foi uma trama muito profunda, é uma trama que a gente conhece, uma cultura completamente distinta. Eu gostei muito dessa experiência de estar mais próxima de uma cultura diferente. Foi o segundo livro que eu li que se passa na cultura hindu, então pra mim foi muito legal. E o vlog eu acho que passou bastante dos meus sentimentos. A foto do Instagram também, eu sinto que é exatamente sobre isso, e eu amei demais trabalhar esse livro, então pra mim, definitivamente ele. 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E, gente, o livro mais bonito do ano foi esse aqui, Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde. Ele é tudo na minha vida, ele é lindo, ó, é edição Dark Side. Ele é tudo. Eu realmente não lembro se exatamente eu comprei e ganhei esse ano, mas eu li esse ano, então vai contar, tá? Mas ele é lindo demais, com esse corte vermelho. Vou fazer uns trechos mais de perto pra vocês verem, mas definitivamente essa belezura aqui. E além de ser lindo esteticamente, também tem uma história linda que vale muito a pena ser conhecida e que vocês vão se apaixonar e conhecer. Derrubei todos os livros. Graças a Deus que não foi do alto. Tô até, né? Eu não vou nem pegar, que é pra eu não me assustar. 15. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E um livro que eu quero muito ler até o final do ano é People We Meet on Vacations.
Ai, eu sou péssima. Mas é o segundo livro da Emily Henry, que é a autora de Read, pra não chamar ninguém aqui de piriguete. Mas eu quero muito ler, porque as pessoas falaram super bem dele. Eu li o primeiro livro dela aqui, né, que foi Leitura de Verão, e eu amei. Então estou bem ansiosa pra ler esse outro dela, porque quero ver como é que vai ser a próxima narrativa, o que vai acontecer. Então, basicamente é isso. Esse é um livro que eu estou super curiosa e super ansiosa pra ler. E essa foi a tag dos 50%, um vídeo gigante, como eu imaginava que seria. Me conta aqui, responde a tag nos comentários, eu vou deixar todas as perguntas listadas aqui. Também vou deixar todos os livros que eu mencionei listados aqui embaixo. Dessa maneira, você vai conseguir acessá-los, e se vocês usarem o meu link, caso tenha se interessado por alguma das histórias, vocês vão me ajudar bastante. Se você aí do outro lado ama ler um bom romance, eu te convido para participar do Clube Lovers, que é o nosso clube do livro dedicado a livros de romance. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo para você participar, tá bom? Te espero então no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!